E aí galera, hoje a gente vai falar sobre o setor de backlight, que é o setor de iluminação do aparelho. O que eu vou ensinar para vocês aqui hoje vai fazer com que você aprenda tudo sobre backlight e consiga resolver qualquer problema relacionado à luz do aparelho. Então eu peço que você assista esse vídeo até o final, porque vai ter muita informação aqui de valor, e também que você deixe o seu like. Eu não estou te cobrando nada para estar passando esse conhecimento para você, mas que você deixe o seu like, porque isso é muito importante, né, para o nosso canal, para o crescimento do canal. E que você também siga a gente lá no Instagram e também se inscreva aqui no nosso canal. O link do Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo, e também eu vou estar deixando na descrição do vídeo alguns links de cursos que eu já fiz e que eu recomendo para quem realmente quer se especializar na área de manutenção de celular. Para você entender como funciona o circuito de backlight, para você analisar um circuito de backlight, antes você tem que ter certeza de que o aparelho que você está na bancada realmente esteja com um problema de luz. E para a gente identificar isso, a gente coloca uma lanterna sobre o aparelho, né? Liga o aparelho, coloca uma lanterna sobre a tela do aparelho e tenta visualizar alguma imagem. Se você perceber que tem uma imagem lá embaixo, né, uma imagem bem apagada, então realmente temos um problema de backlight. Mas a gente também pode ter problema nas malhas MIP, né, que são malhas de barramentos digitais de alta velocidade. E quando isso acontece, muitas vezes não vai ter imagem, vai ter luz no aparelho. Você vai identificar, colocando o aparelho no escuro, que o aparelho acende um pouco, né, você consegue ver uma luz lá no fim, só que não tem imagem nenhuma. Então isso pode ser pelas malhas de LCM, né? Problema relacionado ao setor de imagem. Então primeiro você precisa identificar isso, né? Se realmente tem um problema no setor de backlight. Fazendo esse teste básico, trocando tela, você já vai identificar que tem um problema de backlight. Aí agora você precisa saber como funciona esse circuito para poder sanar o problema. Vou mostrar para vocês aqui agora como é que funciona o circuito de backlight, para que vocês, na hora que estiver fazendo uma análise, saber, né, fazer medições nos componentes e saber quais são os componentes que são importantes para que o setor de luz do aparelho funcione. Então eu vou montar um circuito aqui bem simplificado, né, para você entender como funciona o setor de backlight. Para que esse setor funcione, para que haja luz no aparelho, a gente vai precisar de uma tela, né? A gente vai precisar de uma tela, que é aonde estão os LED que vão acender, né? Os LED vão estar na tela. Então, para que haja luz, esses LED precisam acender. Para os LED acender, a gente vai precisar de uma voltagem maior. Eu não consigo acender esses LED com uma tensão de 4.2 volts, que é a tensão da bateria, né? Então, eu vou montar aqui o circuito para você. Primeiramente, você vai encontrar no circuito de backlight, né, uma bobina. É o primeiro componente que a gente vai ver, né, na entrada do setor de backlight, e praticamente o componente mais importante, né, do circuito. Todos são importantes. Qualquer um componente que parar, que tiver alguma avaria, vai fazer com que o setor de backlight pare. Só que a bobina, ela é a responsável para transformar essa tensão, né? Então ela é um componente muito importante no circuito. A bobina vai... Vamos ter aqui a bobina, é representada pela letra L, né, no esquema elétrico. Vamos ter aqui um diodo. Vamos ter aqui um diodo também. E esse diodo, galera, muita gente acha que esse diodo está aqui para proteger a malha, fazendo com que a tensão que passe não volte, né? Para não danificar o circuito atrás. Tem muita gente que explica dessa forma, mas não é para isso que o diodo está aqui. Eu vou mostrar para vocês por que esse diodo está aqui. Então aqui a gente vai ter um CI. A gente vai ter um CI aqui, e esse CI ele vai ser chamado de switch, né? O CI do backlight, o driver do backlight, né? Eu vou botar um SW aqui e o nome desse CI vai ser switch. O que quer dizer switch em inglês? Switch quer dizer chave. Então esse CI ele vai trabalhar como se fosse um interruptor, né? Na nossa casa a gente tem a lâmpada, e para a gente acender a lâmpada a gente precisa fechar o circuito, né? Quando a gente clica no interruptor, a lâmpada vai acender, né? Porque a gente fechou o circuito. Quando a gente abre o circuito, né? Quando a gente clica ali no interruptor
e desarma, né? Então a gente abre o circuito. Mesma coisa acontece no circuito de backlight, né? Digamos que aqui é uma lâmpada da nossa casa, a gente quer acender essa lâmpada. Então esse CI ele vai abrir e fechar de forma estratégica para que esses LED acendam. Eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento desse circuito. Primeiro eu vou apagar aqui. Então aqui a gente já tem a bobina, né? Temos a bobina, o diodo e temos aqui o switch, né? Que é o CI, o driver do backlight. Que vamos ter aqui agora. Vamos ter capacitores. Então agora a gente tem bobina, diodo, CI e capacitores. Esses capacitores aqui, eles trabalham de forma mais intensiva. Vou mostrar para vocês aqui também. Capacitores, diodo e bobina, né? Vai acontecer aqui, galera, o seguinte. Vamos ter aqui a malha. Uma malha, né, que se chama anodo. Aqui a gente vai ter os LED, representa aqui os LED da tela. E vamos ter duas malhas também aqui. Vou chamar de catodo 1 e a outra aqui, catodo 2. Então temos aqui um circuito, né, do backlight formado agora. E como é que acontece a mágica? Como é que acontece aqui, né, o display acender? Vamos ter aqui um conector FPC. Vou representar aqui FPC, que é o conector do display aqui, né? E agora vai acontecer aqui o fenômeno, né? A parada louca que vai acontecer aqui no circuito. Como aqui na bobina, né, é o primeiro componente aqui que vai se apresentar no setor de backlight, aqui a gente vai ter 4.2 volts, que é o 4.2 da bateria. A gente sabe que quando a gente pluga a bateria no aparelho, mesmo sem um aparelho ligar, já vai ter uma tensão circulando por dentro dele, né? Então se a bateria tiver 3.8 ou 3.7 ou 3.9, 4.2, essa tensão ela vai estar circulando também no circuito backlight antes de você pressionar o botão power, né? Então aqui no circuito de backlight eu vou ter uma tensão, né, de 4.2 volts. Vai passar aqui na bobina, né? Vou chamar essa malha aqui de PP VCC main. Significa power positivo, voltagem e corrente contínua principal. Então agora eu tenho aqui uma tensão de 4.2 volts que está passando aqui, né, pelo circuito backlight, né? Tá indo, passando na tela, vindo aqui, voltando aqui pela malha de catodo 1, catodo 2. Então está circulando aqui, né, sobre o circuito do backlight essa tensão de 4.2. Essa tensão de 4.2, ela é suficiente para alimentar os LED e fazer acender? Não. 4.2 volts não é suficiente para alimentar os LED, né, da tela do aparelho celular. Eu preciso ter uma tensão maior para que a tela acenda. Por quê? Porque para cada 2 volts, né, eu vou conseguir ligar um LED. Então, para que eu acenda todos os LEDs da tela, eu preciso ter uma tensão maior. Existem aparelhos que as telas têm 8 LEDs, ou outras pode ter 10 LED, vai depender muito da tela, né? Tem aparelhos que vão precisar de 16 volts para acender os LED, outros vão precisar de uma voltagem maior, né? 18 ou 20 ou 23 volts, vai depender muito do aparelho. Mas o circuito em si trabalha da mesma forma, né? Vai só mudar, né, a indutância da bobina, né? Talvez o valor do diodo e algumas coisas aí podem mudar só em referência. Mas assim, a estrutura, né, do circuito de backlight, ele vai ser o mesmo em qualquer aparelho que trabalhe, né, com essa engenharia, ok? Então assim, voltando ao raciocínio aqui, essa tensão de 4.2 volts, ela vai passar pela bobina, né? A bobina, pessoal, ela é um fio enrolado, né? Para que isso? Para atrasar a corrente elétrica, né? Se eu tivesse aqui um jumper, né, de um lado para o outro, se eu tivesse um fio aqui ligado, essa corrente ela passaria mais rápida. Quando ela passa pelo indutor, né, ela passa circulando, então eu estou atrasando a corrente, né? Aqui à frente a gente já tem um diodo, né? Essa corrente que está passando, essa tensão,
está passando aqui, ela vai passar pelo diodo? Vai passar pelo diodo. Por quê? Um lado do diodo é anodo e o outro catodo. Então, do anodo para o catodo, o diodo conduz. Se temos 4.2 volts, vai passar 4.2 volts e os capacitores aqui vão carregar. Esses capacitores aqui é diferente do capacitor de desacoplamento. O capacitor de desacoplamento, ele vai filtrar a malha. Esses capacitores aqui, eles não trabalham para filtrar, eles trabalham só para repor, né? Ele repõe a carga, ele carrega e joga na malha, carrega e joga na malha. Ele não vai fazer o trabalho de estar filtrando aqui. Então esses capacitores, se eu remover ele da placa, ou se algum capacitor aqui tiver com algum problema, o setor de backlight ele vai sofrer, não vai acender, porque precisa estar trabalhando perfeitamente, precisa estar carregando esse capacitor para somar uma carga aqui, né? Para somar uma tensão aqui e alimentar os LED, né? E eles acenderem. Então esses capacitores de forma nenhuma podem estar com problema. Já vi muitos casos de muitos problemas em várias assistências de pessoas que trouxeram até para mim resolver o problema, né, que já verificou todo o circuito de backlight, já trocaram o CI, né, do drive do backlight, já trocaram bobina, já trocaram o diodo e o problema ainda continua. Por quê? Quando eu ia olhar, era apenas um capacitor que estava com problema, né? O capacitor estava sem capacitância, não carregava mais, então tive que substituir o capacitor, né? E às vezes o capacitor tinha caído da placa, estava solto e aí falhava, né, o backlight. Então, é importante que esteja todos os capacitores depois do diodo que faz o serviço de carregar, né, de carregamento para repor essa malha aqui. Então, temos 4.2 volts, né, ele está passando, né, circulando sobre o circuito. Quando eu ligar o aparelho agora, se liga aí, temos aqui o AP. AP, para quem não sabe, é o processador de aplicação do aparelho. Quando eu ligo, quando eu pressiono, né, o botão Power e o Power Manager, né, o PMIC do aparelho, aciona o processador ele vai se comunicar com todos os periféricos da placa, né, com todos os circuitos integrados da placa. Então ele vai mandar, né, através de uma malha de clock, através das suas malhas de comunicação de I2C, vai mandar um comando para esse CI trabalhar. E o que esse CI vai fazer? Ele vai começar agora a fechar e abrir para que haja o efeito, né, da tensão aumentar. Como é que essa tensão vai aumentar aqui? Quando o processador acionar esse CI, tem uma parte nesse CI aqui do driver do backlight, né, que ele vai começar a fechar e abrir. Cada vez que ele abre, ele solta uma tensão negativa. Bem aqui, ó. Bem aqui, próximo ao diodo. Tensão negativa vai passar pelo diodo? Não. Tensão negativa não passa pelo diodo, ele estando aqui da forma que está ligado. Então essa tensão negativa vai fazer com que o diodo feche. E aqui tem uma tensão e uma corrente passando. Se o diodo fecha, essa corrente vai passar? Não. Logo o diodo vai bloquear essa tensão, essa corrente, aonde a bobina vai gerar um campo eletromagnético, né? E toda vez que a bobina fechar, vai ser pressionado esse campo eletromagnético, aonde vai virar tensão e corrente, né? Aquele campo eletromagnético agora vai virar tensão e corrente. Então a bobina ela tem a estrutura, né, de dobrar, né, esse valor aqui, ó. Se eu tenho 4.2 volts, né, eu vou ter aqui 8.4 volts aqui. Ok? Toda vez que o CI fechar e abrir, eu tenho 8.4 volts. A bobina ela vai dobrar por conta do efeito, né, do campo eletromagnético que o CI, jogando essa tensão aqui negativa, o diodo fecha, né, para que essa tensão negativa não passe, porque se tensão negativa passar por aqui, vai bagunçar todo o circuito e o backlight não vai acender. O diodo está aqui justamente para não deixar essa tensão negativa passar por ele. Não tem nada a ver de voltar a tensão para cá. O diodo não vai deixar, não. Ele vai bloquear, né, a tensão negativa. O que vai passar pelo diodo é só tensão positiva. O diodo ele não vai permitir que passe essa tensão negativa. Por quê? Porque ele está com um lado positivo, né, positivo com negativo, o diodo não abre.
Então vai criar aqui um bloqueio, né, sobre a tensão que está sobre a bobina, e quando o CI fechar, que essa tensão aqui sair daqui, a tensão de 8.4 volts vai disparar para lá. O que vai fazer? Carregar esses capacitores, aonde eu vou deixar, né, aonde a bobina vai deixar 8.4 volts aqui, ó, carregada nos capacitores. Toda vez que o CI fechar e abrir, a bobina está jogando para lá, né, para o circuito 8.4 volts, né, com 8.4 volts que tem aqui, eu já vou ter mais de 16 volts para alimentar o circuito e alimentar os LED do backlight do aparelho. Dessa forma é que funciona o circuito backlight. Então, quando essa tensão passar e alimentar aqui, ó, o FPC do aparelho, né, a tela vai estar aqui. Então essa tensão vai passar aqui pelo anodo, né, pela essa malha aqui anodo, né, onde a gente vai ter um filtro aqui e vamos ter outros filtros aqui também, né. Então ela entra pelo anodo e vai sair pelo catodo 1 e catodo 2. O que é catodo 1 e catodo 2? Digamos que a gente tem uma tela de aparelho celular aqui. E aqui eu vou dividir essa tela em dois. Catodo 1 vai alimentar o lado 1 da tela, dos LED. Catodo 2 vai alimentar a outra parte da tela. Então, se eu tenho um problema de backlight, né? Se eu tenho um aparelho que ele ilumina uma parte da tela e a outra está escura, você percebe que uma parte está clara, outra está um pouco escura, então a gente pode ter um problema, né, nas malhas de catodo 1 ou de catodo 2. Dessa forma funciona, né, o circuito backlight. Aqui eu tenho um circuito fechado agora. A tensão vai entrar por aqui, né, vai vir pelas malhas de catodo 1 e catodo 2. Vai entrar por aqui e vai sair por aqui. E assim eu vou ter um ciclo, né, aonde os LED vai estar todos acesos. Então é isso, pessoal. É dessa forma que funciona o circuito de backlight. Se caso você teve dúvidas aqui ainda, né, dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. Essa aula que eu estou gravando aqui hoje, esse vídeo que eu estou gravando, é justamente porque no outro vídeo que eu gravei, muita gente deixou aqui nos comentários, né, sobre um assunto que queria ver, né, sobre um assunto que queria aprender. Então tinha muitas pessoas que pediram backlight, né? Foram lá no meu Instagram, me falaram comigo no direct, então eu percebi que tinha muita gente com dúvida nesse assunto. Então por isso que eu gravei esse vídeo hoje. Então é importante que você deixe aqui nos comentários, né, aquilo que você quer aprender, aquilo que você quer ver. Porque de repente aquilo que você quer ver, muitas outras pessoas também estão querendo ver, e eu vou entender que tem uma boa quantidade de pessoas querendo assistir aquilo, e eu vou estar gravando o vídeo aí para vocês. Então é importante você também deixar o seu comentário aqui. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me procura lá no Instagram, ou fala aqui nos comentários que eu vou estar respondendo também. E é isso aí. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tamo junto.